Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este canal ele tem como objetivo glorificar o nome do Senhor e trazer uma mensagem de fé, de esperança para a sua vida. E este dia o Senhor marcou para trazer uma resposta para a sua vida. Peço que você não venha sair desse vídeo, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição, a qual o Senhor Jesus tem falado ao nosso coração, e eu tenho falado somente o que Deus tem colocado em meu coração. O que meu coração está cheio, eu estou passando para a sua vida. Hoje, um texto que nós vamos compartilhar se encontra em Hebreus, no seu capítulo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então aqui a palavra do Senhor sendo bem clara, que a fé é o firme fundamento, ou seja, você está firme através da sua fé. A palavra do Senhor vai dizer, glória, quando o Senhor Jesus voltar, será que haverá fé na terra? A palavra do Senhor também vai dizer para você guardar o que tens, para que ninguém venha e tome a tua coroa. Exaltado é o nome de Jesus. Nós vemos Paulo, quando ele findou o seu ministério aqui na terra, já sabendo da sua partida, ele mesmo falou assim: olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Exaltado é o nome de Jesus Cristo, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Qual antigos que é este, a qual a palavra do Senhor está dizendo? O nosso pai Abraão, vai falar também de Enoque, vai falar de Sara, vai falar de Abel. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, a qual nós iremos entender neste capítulo, no capítulo número 11 de Hebreus. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, quando nós vai lá para o livro de Gênesis, o Senhor Jesus ele vai nos falar pela palavra como tudo foi criado, como o mundo foi criado, como o homem foi criado. Então a palavra ela é clara, ela é objetiva. Este livro, a Bíblia, é o único livro que percorre por gerações e sempre é atual. Ou seja, pela palavra nós sabemos que o mundo e as coisas que habitam no mundo foi criado. Então nós vemos aqui que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, a palavra do Senhor dá testemunho de Abel até os dias de hoje. Nós vemos que quando Abel, lá em Gênesis, ofereceu um sacrifício a Deus com todo o seu coração, porque antes eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, e Jesus mandava fogo e consumiu o holocausto. E até os dias de hoje, alguns dos judeus, eles oferecem sacrifício na Cidade Santa, em Israel, lá em Jerusalém. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele se agrada da oferta pacífica, da oferta entregue de todo o nosso coração. Aí nós vemos que lá em Gênesis vai falar do primeiro homicídio, a qual Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E Deus, ele bradou do céu quando Caim tirou a vida do seu irmão, porque as obras de Abel eram boas e a de Caim eram obras más. E ele não ofereceu sacrifício a Deus com o coração, Caim, mas Abel sim. E Deus se agradou, tanto que Caim ele se irou contra Abel e tirou a vida do seu irmão Abel. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele bradou do céu, Deus do céu, ele bradou e falou assim: Caim, aonde está o seu irmão Abel? E ele falou assim para Deus: por acaso sou eu, o dono do meu irmão? E o próprio Deus falou a ele: Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Exaltado é o nome de Jesus. E Caim: eu não sou o dono do meu irmão. E Deus falou assim para Caim: Caim, agora maldito és tu, que desde a terra abriu a tua boca para com a tua mão tirar a vida do seu irmão. Nós percebemos que primeiro Caim ele abriu a boca, para depois ele tirar a vida do seu irmão Abel. Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, com as nossas palavras
e com os nossos atos, porque a palavra do Senhor vai dizer que veja tão pequeno fogo incendeia tão grande bosque. Assim também são as nossas palavras, porque elas são cheias de peçonha mortal. E assim como nós colocamos freio na boca do cavalo e nós conseguimos refrear todo o seu corpo, assim somos nós. Se refrearmos a nossa língua, nós conseguiremos refrear todo o nosso corpo. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que o testemunho de Abel percorre até os dias de hoje pela palavra. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque, ele andou com Deus e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele tomou Enoque para si. Ele não experimentou a morte, ele foi transladado e foi direto para os céus. Então, pela fé isso aconteceu. Então veja, irmãos, irmãs, que através da fé, grandes coisas nós conseguiremos alcançar. Então, nós vemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós veja que sem fé nós não iremos conseguir agradar ao nosso Pai, ao nosso Deus. E pela fé, nós sabemos que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele em oração, através da fé, crendo na resposta, Ele vai atender a nossa petição, vai trazer a resposta, vai trazer a providência, vai trazer o milagre, porque nós pedimos a Ele. Exaltado é o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, se nós estivermos no Senhor e as suas palavras estiverem em nós, nós iremos pedir o que quisermos e nos será feito. Então é através da fé. E nós sabemos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor vai dizer, para que quando nós fôssemos orar, para nós fechar a porta do nosso quarto, orar ao Senhor Jesus em secreto, que em secreto Ele vai nos recompensar. Então nós vemos aqui que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Exaltado é o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo a qual pedimos, daquilo a qual pensamos. Pense em algo que você está querendo. Pense em algo que você está pedindo a Deus, algo que você quer pedir a Deus. Pense em algo. O Senhor, Ele vai fazer mais do que isso que você está pensando, do que isso que você está imaginando, porque, aleluia, Ele é poderoso para fazer essas coisas. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Você vê que Noé, ele foi avisado, ele creu que iria vir um dilúvio sobre a terra, ele construiu a arca, crendo em Deus pela fé, sobre a ordem de Deus, sobre a direção de Deus, e Ele salvou ele e toda a sua família. Veja que pela fé você pode salvar o teu lar, salvar a sua família. Através da comunhão com Deus, através da oração, você pode salvar o teu lar. A palavra do Senhor vai dizer que nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar à tua tenda. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você vê que Abraão, ele não sabia nem para onde ele ia, mas ele creu e foi. Quando Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Foi pela fé que Abraão foi. Ele não tinha nem GPS, ele não tinha nem a localização de onde ele ia, mas ele creu através da fé e foi segundo a ordem de Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós percebemos que a fé, aleluia, não alcançou somente Abraão, mas também a sua descendência. Alcançou Jacó, alcançou o seu filho Isaac, alcançou o filho de Isaac, Jacó. Nós percebemos que Deus, ele é grande, meus irmãos, ele é poderoso. E nós vemos aqui, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Quem é o construtor da sua vida, da sua história, é Deus. Deus que constrói todas as coisas.
A palavra do Senhor vai dizer que dele é a prata, dele é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pela fé, Sara também recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Deus, ela creu na idade já avançada e queria ter um filho e teve Isaque. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ou seja, Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão, que a descendência dele seria numerosa como a areia do mar. Exaltado é o nome de Jesus, como as estrelas do céu. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrino na terra. Essa vida aqui é tudo de passagem, meus amigos, minhas amigas. Nós temos uma vida com Deus na eternidade. A palavra do Senhor diz que ainda que o homem chegue aos seus 80, 70 anos de idade, tudo aqui não passa de canseira e enfado. Nós somos peregrinos aqui e esperamos a vinda de Jesus no arrebatamento, a qual estaremos com ele para toda a eternidade. E é pela fé que nós estaremos com o Senhor, pelo agir do Espírito Santo.